Fala, rapaziada, bom dia pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o jornalista, eu tô chegando nessa manhã com o mundo de informações pra deixar você super bem informado, pra falar sobre um clássico que eu acho que vai ser, né, o jogo da rodada desse final de semana entre Flamengo e Bahia no Maracanã. A torcida do Flamengo tá se movimentando pra esgotar os ingressos. Eu tenho certeza absoluta que a torcida do Bahia, como sempre faz também, vai lotar aí a parte dos visitantes. O Flamengo tem muitos desfalques, o que pode dar um pouco mais de tranquilidade para o Bahia, apesar do elenco do Flamengo, né, ser um elenco muito qualificado. E o Bahia vai para o jogo sem o seu treinador, sem o Rogério Ceni. Charles deve ficar à beira do gramado. Vou trazer tudo desse jogo, opinião, as informações, quem é desfalque, quem vai para o jogo aqui na Gol TV. Antes de qualquer coisa, peço para você para deixar o like, para se inscrever aqui no canal, que é muito importante para a gente, é importante demais para o nosso crescimento. Meus amigos, olha só, bom dia novamente, né? O confronto entre Bahia, né, e Flamengo marcado para o próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro terá um elemento extra aí que pode influenciar no equilíbrio da partida. O time carioca não poderá contar com um dos seus principais jogadores, tá? Quem lembra, no Fla-Flu do último final de semana, o Carrascal foi expulso mais uma vez, inclusive foi punido pela diretoria do Flamengo, que é a segunda expulsão dele de forma esdrúxula, tá? E na reta final, vencido pelo Flamengo de 2-1. O Flamengo venceu ali por 2-1 o Fla-Flu e o jogador ele cometeu uma falta dura, né, em Guga, um cartão vermelho direto, ficando automaticamente suspenso. Com a punição, né, o Carrascal tá fora do duelo diante do Bahia. Aos 27 anos, o atleta vive bom momento e é considerado peça importante na equipe, somando 2 gols e 4 assistências em 20 partidas na temporada. Aí vem, além dele, o Flamengo terá outros desfalques importantes. Saul, né, que já está em recuperação há muito tempo, então é um jogador que só deve voltar só do meio do ano em diante. Everton Cebolinha, outro também, que teve uma fratura na costela e está fora. E aí vem, na minha concepção, os dois desfalques mais importantes desse time do Flamengo, que é o Jorginho, que está com uma lesão muscular na panturrilha e é desfalque, e o Eric Pulgar, que se recupera de um problema na articulação do ombro direito, tá? E esses dois fazem falta, cara, porque eles são a dupla titular do meio campo ali do Flamengo. Cabe ressaltar que na tabela do Campeonato Brasileiro, Bahia e Flamengo aparecem empatados com 20 pontos, então eu considero que isso seja um jogo aí de 6 pontos, tá? Mesmo com 20 pontos ali, o time carioca ocupa a segunda colocação pelos critérios de desempate, tá? Enquanto o clube baiano está em quinto, ambos ainda têm uma partida a menos dentro da competição. Cara, é um jogo muito esperado. Posso afirmar para vocês que aqui no Rio de Janeiro a torcida do Flamengo, ela respeita demais esse time do Bahia. Aliás, tem um carinho também gigantesco pelo Everton Ribeiro, mas respeita demais o time do Bahia. Nenhum torcedor tá achando que é favas contadas. E aí você começa a ver efetivamente quando um clube tá indo no caminho certo, né? Quando o adversário vê ele com outros olhos. Com todo o respeito que eu tenho ao Vitória, ao Mirassol, à Chapecoense. Hoje, qualquer time que vai enfrentar o Vitória, que vai enfrentar esse Mirassol desse ano, não do ano passado, mas desse ano, e a Chapecoense, são times que, quando vai fazer um planejamento de pontos, já conta esse jogo como 3 pontos, né? Evidentemente que nem sempre vai acontecer, mas quando você faz planejamento, existem jogos que você já acha mais propício a ganhar os 3 pontos. E ao longo dos últimos anos, o Bahia sempre foi um time que os clubes colocavam como os 3 pontos certo. Isso acabou. Isso acabou, tá? Então, assim, teremos um Maracanã extremamente lotado para esse jogo. Teremos uma atmosfera de clássico. E a torcida do Flamengo sabe que é um jogo difícil, é complexo, que vai ter que apoiar. Que é um time muito perigoso, que pode e deve, né, dificultar a situação aí do Flamengo. Tá? Falando em relação ao tricolor baiano, uma coisa que me chama muita atenção positivamente desse Bahia de 2026 é a diferença de postura do Bahia, principalmente fora de casa. Mas só que o Bahia ele precisa, em jogos dessa magnitude, que vai acontecer nesse próximo final de semana, e como aconteceu contra o próprio Palmeiras, ele precisa entender que jogo grande você não pode perder oportunidade. De repente, se você perder oportunidade contra um time que não é tão bom quanto um Palmeiras, um Flamengo, você vai ter outra oportunidade para tentar matar o jogo, né? Mas contra esses times, você não pode vacilar. Não pode vacilar. O Bahia perdeu pontos, teve uma derrota que eu acho que foi na conta da arbitragem pro Palmeiras em casa, mas mais uma vez, eu senti que a postura do Bahia em determinado momento foi uma postura que sentiu o jogo. E o Bahia já passou dessa fase de estar sentindo o jogo. Passou dessa fase.
Então, o que eu espero do Bahia no Maracanã no próximo final de semana é um time que jogue o seu futebol, que não fique retraído, que não fique com medo. Ah, Jonas, porque a imprensa fala isso, tá? Ah, Jonas, mas porque o Bahia ainda tá crescendo, porque o Bahia não tá acostumado ainda no alto da tabela. Cara, a gente pode falar que ao longo dos últimos anos, por conta das gestões péssimas que tiveram no Bahia, o Bahia teve problemas de subir e descer, beleza. Mas esquece a instituição, foca no elenco. Esse elenco do Bahia tem medo de jogar contra o Flamengo no Maracanã? Não tem não, porra. Não tem. O Léo, né? Apesar de ser um cara que rodou muito, não jogou, se eu não me engano, o Bahia é o grande time da carreira dele agora, né? Ah, Jonas, mas jogou no São Paulo, mas não teve oportunidade lá com o Rogério Ceni lá no São Paulo. Eu acho que o Léo Vieira agora tem a grande oportunidade da vida dele jogando aí no Bahia. Aí se você for botar Nicolás Azevedo, David Duarte, Ramos Mingo, Juba jogou na seleção, Jean Lucas jogou na Europa, Everton Ribeiro, Alexandre. Porra, Everaldo até ontem estava jogando Fla-Flu aqui no Rio de Janeiro. Não foi bem, mas estava jogando. William José, 300 mil anos aí de Europa. Kiko Oliveira estava jogando no Grêmio, teve Grenal. Então, assim, não vem com essa desculpinha esfarrapada pra mim de que não, o Bahia sentiu o jogo, porque o Bahia tá se acostumando a esse nível de... Não, porra nenhuma. Os últimos jogos, principalmente no que tange a Copa do Brasil nos últimos 2 anos, que o Bahia foi eliminado pelo Flamengo e pelo Fluminense, faltou postura pro Bahia. Faltou acreditar. E principalmente naquele jogo lá na Fonte Nova, que se não me engano foi 1-0 gol do Bruno Henrique, nitidamente o Bahia ficou retraído. Retraído. E aí que alguns torcedores que vieram falar comigo podem ter até certa razão. Em que aspecto, Jonas? De que, de repente, a ausência do Rogério Ceni à beira do gramado, ao invés de ser prejudicial, pode ser benéfica. Pô, tá falando que sem o Rogério Ceni à beira do gramado pode ser melhor para o Bahia? Sim. Tá ficando maluco, Jonas? Não. Porque nesses jogos grandes, quem mede a postura do time é o Rogério Ceni. E o Rogério Ceni, quando enfrentou Fluminense, Flamengo, em Copa do Brasil, o Rogério Ceni ele se retraiu e retraiu o time. Pô. Ele jogou como se fosse o time pequeno. O Bahia não é o time pequeno entre Flamengo e Bahia, pô. O Bahia não é o time pequeno entre Bahia e Palmeiras. Pô. O Bahia é tão grande quanto qualquer time do futebol brasileiro. E hoje o Bahia é o time que tem o Everton Ribeiro. Nenhum time do cenário nacional tem um jogador como o Everton Ribeiro. Então, eu espero que o Bahia vá para o Maracanã para jogar futebol. Não para vamos ver no que vai dar. Porque antes era assim. Não, gente, olha só, vamos lá pro Maracanã. Né? Porra, se tem uma coisa que eu bato na tecla constantemente é que o Bahia era para ser finalista da Copa do Brasil do ano passado, pô. Inadmissível a final da Copa do Brasil ser feita por Corinthians e Vasco, 2 times horríveis. Horríveis. Mas o Bahia acabou sucumbindo porque foi pro Maracanã enfrentar o Fluminense e se retraiu. Esse é o grande problema, às vezes, do tricolor baiano. É se colocar mesmo como um time que vai disputar. Eu tô aqui pra jogar. Flamengo, eu tô aqui, eu sou o Bahia. O Palmeiras, eu tô aqui, a gente vai jogar. Contra o Palmeiras na Fonte Nova, eu gostei da postura. Só que pecou nas decisões. Pecou na hora de matar o jogo. Jogo grande é jogo de poucas oportunidades. E aí você precisa aproveitar 1, 2, 3 oportunidades que vão aparecer no jogo. Porque você pode ter certeza absoluta que se essa 1, 2, 3 oportunidades aparecer no pé do Pedro, do Bruno Henrique, do Arrascaeta, eles vão decidir o jogo. Eles vão decidir o jogo. Então, se essas oportunidades caírem no pé do Everton Ribeiro, no pé do Everaldo, aí é foda também, né? No pé do William José, aí também é complicado. Mas vocês estão aí, vocês têm que decidir o jogo. É um jogo que não pode desperdiçar a oportunidade. Eu lembro de um jogo no Maracanã, que foi praticamente no final do jogo, um gol do Davi Luiz de cabeça. O Bahia jogou muito bem, muito bem, muito bem. E aí tinha um jogador no elenco do Bahia que eu respeito muito, tá? Que não está mais, que é o Rezende, que em jogos dessa magnitude ele sentia. E ele sempre ou entregava em Bavi ou entregava em jogo grande. E numa vacilada lá pela ponta direita, um cruzamento, Davi Luiz fez o gol. Né, o gol que deu a vitória ao Flamengo. Mas jogou bem o Bahia. E é assim que eu espero que o Bahia jogue nesse final de semana. Sabendo que o Flamengo tá sem o Jorginho, tá sem o Carrascal. Cara, não vai jogar o Carrascal, mas vai jogar o Paquetá. Não vai jogar o Jorginho, mas vai jogar o Dela Cruz.
Então, assim, tira da cabeça que o Flamengo tá desfalcado, que vai vir enfraquecido. Não vai. Não vai, porque o Flamengo tem aquilo que o Bahia não tem. Peça de reposição. E falar nisso, pra mim, esse pode ser a grande diferença do jogo. As trocas, né? Porque o Flamengo entra com o time titular e o Pedro sente alguma coisa, entra o Bruno Henrique. O Samuel Lino tem que sair e entra o Plata. Aí o fulano tem que sair e entra o Luiz Araújo. Tem que sair o Ciclano, tem que sair ali o Léo Ortiz, vai entrar o Vitão. Né? O banco de reservas do Flamengo ganha jogo. Então, mais uma vez eu falo, é por isso que o Bahia precisa aproveitar as oportunidades que tem e ir jogando o jogo conforme, né, as coisas forem acontecendo. Eu costumo falar que dentro de um jogo de futebol, existem vários jogos de futebol. Existe o jogo dos primeiros 10 minutos, onde a pressão do Flamengo vai ser grande. Existe a pressão, existe o jogo onde, quando as coisas não estão acontecendo, a torcida do Flamengo se volta contra a equipe, é outro jogo, é a hora do Bahia se aproveitar dessa estabilidade e sair. Então, tem que sentir um pouco a dinâmica e o clima do jogo. Mas eu acho que tem condições. Eu acho que vai ser um grande jogo, isso é fato. Um jogo difícil pro Bahia. Difícil. Não vou mentir pra vocês, mas tem totais condições de sair com o triunfo aí do Maracanã. Tem totais. Ah, Jonas, um empate não seria bom aí pro Bahia? Eu não vou ser hipócrita aqui e mentiroso de falar que o empate no Maracanã não seria um resultado bom. Só que tem que entrar em campo pensando no triunfo. Porque se você pensa e joga pelo triunfo, você, né, consegue um empate, você, beleza, nós conseguimos um empate. Quando você já entra pensando em empatar, a tendência é você perder o jogo. Porque tu já entrou pensando pequeno. Então estaremos no Maracanã no próximo final de semana para poder acompanhar esse jogo. Vai ser um grande jogo, vai ser um grande clássico nacional. Os ingressos estarão completamente lotados. Aliás, os ingressos estarão totalmente esgotados. E a tendência é que seja uma das maiores audiências do futebol brasileiro. E a gente vai acompanhar em loco, direto do Maracanã. E como sempre, tá? Acabando o jogo, a gente entra ao vivo do Maracanã, trazendo tudo pra você de Bahia e Flamengo, Flamengo e Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Antes de sair, deixe o seu like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante para o nosso crescimento. Eu sou o jornalista, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu!